Oi gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso das irmãs canibais. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito o canal, então, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar assim que tiver vídeo novo, tá? Não esqueça também de deixar aí qualquer comentário, que isso ajuda muito no engajamento do canal, vocês sabem que isso é muito importante, então, por favor, comente um ponto, um emoji, um arroba, qualquer coisa, que isso ajuda demais, tá? Dito isso, vamos pro vídeo. Klára Mauerová nasceu na cidade de Kuřim, na República Tcheca, no ano de 1975. Desde sempre ela era considerada uma criança excêntrica, né, que tinha ali alguns comportamentos que eram vistos como estranhos, né. É dito que ela frequentemente falava sobre estar destinada ali a cumprir uma missão, né, um feito dado diretamente por Deus, e além disso ela tinha plena certeza de que estava destinada à grandeza, né, que quando chegasse o momento ela iria fazer ali grandes feitos, né, feitos grandiosos para a humanidade e vários outros delírios nesse sentido. Logo, as suas crenças e ideais aí, no mínimo em comum, passaram a fazer sentido para sua irmã mais nova também, né, uma menina chamada Katerina, e com isso as duas passavam horas falando desses tais feitos grandiosos que as duas fariam para a humanidade quando chegasse a hora, e consequentemente a relação das duas foi ali se estreitando cada dia mais e elas se tornaram cada vez mais próximas. Com o passar dos anos, a Klára chegou a iniciar ali um curso numa universidade, né, fazendo assim com que ela saísse de casa, conquistasse uma independência um pouco maior, e nesse mesmo período ela conheceu um homem ali que mais tarde se tornaria o pai dos seus dois filhos. Ele então inicia um namoro com esse homem e em pouquíssimo tempo eles passam a viver juntos, né? Mas devido ali à personalidade da Klára, que foi descrita por esse homem como sendo violenta e doentia, o casamento não durou muito, né? Embora ela tenha sido descrita ali como violenta, é dito que ela era uma boa mãe, que nunca tinha agido com violência com seus filhos, nem nada nesse sentido, muito pelo contrário, né? Ela estava sempre ali passando muito tempo com os filhos, zelando pelo bem-estar dos dois, mas depois da separação é dito que ela começa a se sentir ali muito sozinha, né? Já que ela passa a viver apenas com os dois filhos na casa, e com isso ela resolve chamar a sua irmã Katerina para morar com eles ali, para dividir a mesma casa, todos morarem juntos. A Katerina, por sua vez, ainda fazia faculdade, né? E lá no campus da universidade ela conheceu uma outra personagem muito importante para a nossa história, uma mulher chamada Bárbara Skarlova, de 33 anos de idade. Essa Bárbara sofria de uma raríssima condição que fazia com que ela se parecesse ali, se passasse facilmente por uma criança de no máximo 12 anos de idade, e com isso ela sempre usava a sua condição para se passar, né, por uma menor de idade. A história dessa mulher tão esquisita que se fala que em algum momento ali ela conseguiu ser adotada por um casal, né, que confundiu essa mulher de mais de 30 anos de idade com uma criança. Como eles perceberam que ela não era uma criança, sim uma mulher adulta, só Jesus sabe, né? Mas o fato é que a Bárbara também foi descrita como alguém violenta e de personalidade duvidosa, né? Ela tinha ali seus vários desvios de caráter, mas isso a gente já imaginava quando ela achou ali uma boa ideia se passar por uma criança, né, para ser adotada, né? Mas enfim. E obviamente uma pessoa para fazer isso sofria de algum distúrbio psiquiátrico, né? E consequentemente ela tinha um histórico de acompanhamento psiquiátrico, né? Além de ter ficado internada ali por algum tempo, mas novamente se beneficiando da sua condição física, né, da sua condição de saúde, ela conseguiu fugir do hospital. É dito que a partir do momento que a Bárbara entrou na vida das irmãs, que lembrando não tinham ali uma psique no seu devido lugar, tudo mudou. A personalidade das duas passou a ser apoiada e incentivada pela nova amiga. As duas irmãs passam a fazer parte de um culto, né, chamado Movimento Graal, isso influenciada pela Bárbara, que já era integrante desse tal grupo. Inclusive, a Bárbara dizia que haviam centenas de seguidores na Inglaterra e outros milhares de seguidores desse culto ao redor do mundo.
Basicamente, o culto se baseava em escrituras que foram criadas entre 1923 e 1938, e nelas era dito que um homem poderia chegar ali ao paraíso, né, fazendo coisas boas, tendo bons atos aqui na Terra. Só que se fosse só isso, tava bom, né? Mas como vocês devem imaginar, o trio tinha ali uma interpretação diferente dessas escrituras, né? Na verdade, elas acreditavam que os membros desse tal grupo, né, desse tal culto, que eu sinceramente não consegui entender se realmente existia ou se era apenas ali um delírio, né, mais um delírio da cabeça dessas mulheres, mas o fato é que elas acreditavam que os membros desse tal culto estavam livres ali de tabus sociais, né, como por exemplo o relacionamento entre pessoas da mesma família, né, eu vou evitar dar o nome para isso, porque vocês sabem como a plataforma funciona, né? Ou, por exemplo, a ingestão de carne de pessoas, elas também acreditavam que isso era um comportamento aceitável, ou tirar a vida de alguém. Eu não vou nem tentar entender porque elas acreditavam que isso era aceitável, mas o fato é que elas acreditavam que os membros desse tal culto poderiam fazer isso sem nenhum problema. As três recebiam ordens de um suposto líder desse culto, que foi chamado de doutor, e essas ordens vinham apenas através de mensagens de texto no celular ali das três. Tá aí outra coisa que não faz muito sentido nessa história. Eu não consegui entender se esse doutor realmente existia ou se era apenas a Bárbara se passando ali por essa pessoa nas mensagens para as irmãs. Eu acredito que essa é a segunda opção, né? Até porque não se fala dessa pessoa em lugar nenhum. Essa pessoa, pelo que parece, não existia, né? Então eu acredito que era a Bárbara se passando por esse tal líder do culto. Para piorar, esse doutor, né, era a favor da escravidão, maltrato infantil e promiscuidade sexual. Por influência da Bárbara, a Clara raspou os cabelos e sobrancelhas, passou a se vestir com roupas velhas e parou de tomar banho. A irmã, né, a Caterina, apoiava todas as atitudes das duas mulheres e vivia ali uma vida semelhante. Além disso, a Bárbara se comportava de maneira dupla, né? Em parte ela era uma mulher adulta e em outro momento ela se comportava como uma menina. Isso mais tarde foi explicado por um psiquiatra que chegou a atender a Bárbara, né? Segundo ele, a mulher sofria ali, né? Sofre de algum distúrbio mental, algo como uma distorção psíquica grave com perturbação de identidade. Mas embora ele tenha dado essa ideia de um diagnóstico, ele enfatiza que não se tem certeza, né? Não se tem uma explicação clara para o que acontece com a Bárbara e que são apenas hipóteses. A Bárbara, num determinado momento, passa a sentir ali ciúme da atenção que a Clara dava aos seus filhos e foi sutilmente criando ali situações desagradáveis entre mãe e filhos. Ela passou a quebrar objetos pela casa, dizer que foram as crianças, dizia que eles mentiam e se comportavam mal. Consequentemente, a Clara, que acreditava em tudo que a Bárbara dizia, estava sempre punindo os filhos, a princípio ali com castigos, mas esses abusos foram gradativamente aumentando ali, se intensificando e passaram a ser surras e tortura. Num determinado momento, depois de outra sugestão da Bárbara, as duas crianças foram presas numa jaula de ferro no sótão da casa em que eles viviam. As crianças ainda não sabiam, mas passariam ali mais de 1 ano dentro daquela jaula. Isso sem roupas, recebendo alimentação através das grades, tendo que fazer suas necessidades ali mesmo, dormir ali no chão daquela jaula, sem nenhum tipo de cobertor, junto aos seus fluidos corporais, tomando apenas um único banho por semana. Na verdade, não chegava nem a ser um banho. As mulheres jogavam ali baldes de água fria nas crianças quando sentiam que elas estavam muito sujas e só. E além disso, para piorar toda a situação, logo a Bárbara orientou as irmãs que as punições fossem intensificadas, né? E as três passaram a torturar ainda mais os dois. Eles sofreram queimaduras de cigarro, foram eletrocutados, mutilados, chicoteados e espancados. Às vezes, e só às vezes, era dado ali algo para que eles comessem, e se chorassem, eles eram mais uma vez torturados através
das grades. Como se tudo isso já não fosse cruel o suficiente, também a mando da Bárbara, as irmãs passam a dar muita comida para os meninos, né, com a intenção que eles engordassem. E quando isso acontece, a Clara vai até onde estão os filhos, pede para que um deles coloque a perna para fora da jaula. Quando o menino obedece, né, ele não tinha muito o que fazer, então obedece. A mãe, né, a Caterina e a Bárbara seguram a perna dele, enquanto a Clara retira pedaços dessa parte com uma faca, né, e quando ela já tem ali uma quantidade que ela julga ser suficiente, todas as três ingerem esse material, né, na frente ali dos dois meninos que naquele momento estavam gritando de dor e desespero. O outro menino sabia que mais cedo ou mais tarde ele se tornaria o alvo dessa barbárie, né? E foi infelizmente o que aconteceu. No mês seguinte, as três fizeram exatamente o mesmo procedimento, só que dessa vez com o braço do outro menino, e a partir daí, todos os meses dali pra frente, elas refizeram esse ritual. Com o passar dos meses e a obsessão da Bárbara pelas crianças, ela resolve instalar uma câmera de segurança sem fio, né, uma câmera ali de vigilância sem fio, algo semelhante a uma babá eletrônica, no sótão em que os meninos estavam. Através dela seria possível ver ali pela TV o que os meninos estavam fazendo, né, quando as três não estavam no sótão. E assim foi feito. Nesse mesmo período, uma família, né, que era constituída por um casal e um bebê, se mudaram ali para casa ao lado da casa das irmãs, e lá no quarto da criança também foi instalada uma câmera de segurança que era exatamente igual à câmera que havia sido instalada no sótão das irmãs. Então, por algum milagre, de algum jeito, enquanto o pai desse bebê estava tentando ver o filho, né, através dessa tal câmera, ele por acaso viu, na verdade, uma sessão de tortura contra duas crianças que estavam presas numa jaula. A princípio, ele não entendeu que aquelas imagens se tratavam da casa da vizinha, e só alguns dias mais tarde ele se deu conta que o sinal que o aparelho dele estava captando vinha da casa ao lado. Ele então grava um vídeo, né, do que ele estava vendo ali na televisão dele e leva para a polícia. Em 10 de maio de 2007, a polícia invade a casa das irmãs e lá a Clara e Caterine tentam impedir que os agentes passem, né, pela porta que dá acesso ao sótão, mas sem sucesso. E logo eles conseguem tirar as irmãs dali e levá-las até uma viatura. Ao quebrar os cadeados da porta, né, eles finalmente encontram os dois meninos ainda presos na jaula. Segundo os policiais, o cheiro era insuportável, além do chão estar pegajoso e as paredes sujas de sangue. Um dos meninos foi encontrado desacordado e o outro em estado de choque, ambos com muitos machucados. Para piorar, em frente à jaula havia uma menina segurando um urso de pelúcia, e essa menina disse aos policiais que se chamava Anica, de 12 anos de idade, e que era a filha adotiva da Clara. Os policiais rapidamente tiraram ela dali e, se aproveitando do desespero dos agentes, né, para tirar os dois meninos ali da jaula, ela conseguiu fugir. Como vocês devem imaginar, a menina claramente era a Bárbara, que mais uma vez, se passando por uma criança, conseguiu escapar ali do que havia feito. Os meninos foram resgatados, né, e hospitalizados, mas devido ali ao estado de saúde, um deles não resistiu. O outro, com 8 anos na época, chegou a depor no julgamento da sua mãe, né, e narrou ali todos os horrores que ele passou junto ao seu irmão naquela jaula. As irmãs, durante as investigações, colocaram toda a culpa na Bárbara, dizendo que haviam sido manipuladas, e com isso o mandado de prisão foi pedido, mas a Bárbara não foi localizada. Ela só foi encontrada 1 ano mais tarde, já na Noruega, e pasme, vivendo como Ada, o filho de um casal que havia sido adotado, acreditando que ela fosse uma criança, né, na verdade um menino de 13 anos de idade. Quando foi localizada, seus pais adotivos ficaram perplexos, né, sem entender por que o filho deles estava sendo preso e tratado como criminoso. Quando realmente contaram que aquela pessoa não era uma criança e nem ao menos um menino, e sim uma mulher de cerca de 36 anos de idade, como vocês devem imaginar, o casal entrou em choque.
a Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto às irmãs Klára e Kateřina. Sua condição, né, sua personalidade ali perturbadora deram origem ao filme A Órfã, lançado em 2009, cerca de 2 anos depois do crime. No julgamento, as irmãs alegaram que a Bárbara fez uma lavagem cerebral nas duas, né, que elas não tinham noção do que estavam fazendo. Mesmo assim, as 3 foram condenadas. Por algum motivo, as suas penas foram ridículas, né? Eu diria até piores do que seriam se elas tivessem sido presas aqui no Brasil, né? A Klára foi condenada a 9 anos e a Kateřina a 10 anos de prisão. Já sobre a Bárbara, não se sabe quanto tempo ela vai ficar presa, se ela está presa, se ela já foi solta, não se sabe absolutamente nada, já que a sua sentença nunca foi divulgada. Eu acredito que ela deve ficar numa casa de internação, porque não é possível soltar uma mulher dessa, né? Isso na minha cabeça, mas eu não sei como é que funciona as leis na República Tcheca. E é isso, gente, o caso de hoje foi esse, né? Um dos meninos perdeu a vida e o outro certamente lida com os traumas até hoje, né? As duas já estão soltas, né? Teoricamente já deveriam estar soltas, eu acredito que já devam estar soltas. Já a Bárbara, né? Eu acredito que deva estar internada, né? Pelo menos deveria estar internada pro resto da vida. E é isso, o caso de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço se você chegou até aqui. Não esquece, por favor, de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa, que isso ajuda muito o engajamento do canal. Então, por favor, clique no gostei, se inscreva aí, comente um ponto, um emoji, um arroba, qualquer coisa, isso ajuda demais. Aqui embaixo agora a gente tem um botãozinho do valeu, que é um coração com cifrão no meio. Caso você queira ajudar na monetização, sinta-se à vontade. E aqui do ladinho a gente tem uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. Fique à vontade para maratonar se você quiser. Tem vários casos, mais de 100 casos aí para você maratonar, que eu tenho certeza que você não conhece todo, então vão lá, dê uma oportunidade. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!